Graça e paz, que bom estar com vocês mais uma vez para a gente continuar os estudos das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Nós estamos hoje na 4ª semana desses estudos. Nós já passamos pela igreja de Éfeso, que foi o nosso primeiro estudo. Inclusive, eu quero recomendar, se você não viu ainda o primeiro estudo, assista, porque lá eu fiz uma introdução explicando um pouquinho do contexto do mundo, né, do contexto ali onde foi escrita a carta do Apocalipse, o livro do Apocalipse e as 7 cartas. Então é muito legal se você puder assistir. E claro, se você puder assistir também as outras 2 cartas que nós já estudamos, né, depois de Éfeso, que foi Esmirna e Pérgamo, que nós estudamos na semana passada. Antes da gente entrar nos estudos de hoje, eu queria te pedir para compartilhar, né, essa live. Coloca aí o link no Messenger, no Facebook, no WhatsApp, né, e convida amigos, irmãos, familiares, pessoas que você julga que possam ser edificadas através do estudo de hoje, tá bom? Então, te localizando aí, você que está chegando agora, não participou das semanas anteriores, nós estamos estudando as cartas de Jesus, escritas através do apóstolo João, para as 7 igrejas da Ásia Menor, tá bom? Então nós vamos orar, pedir a direção de Deus para esse tempo de estudo, que Deus possa abençoar nossas vidas, esclarecer nossas mentes, para então a gente dar uma relembradinha no que a gente já viu e entrar no estudo da carta de hoje, amém? Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua orientação, peço que o Senhor ilumine nosso entendimento, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor quer falar a nós, Senhor Deus, a tua igreja, na noite de hoje, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, nos ensinar, nos confrontar, nos direcionar, que o conteúdo dessa carta, da mesma maneira que com certeza falou ao coração da igreja de Tiatira, possa falar ao nosso coração também nos dias de hoje, como tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje nós vamos estudar, né, vamos meditar um pouquinho no conteúdo da carta à igreja em Tiatira. Mas como eu sempre tenho feito, né, em todas as aberturas dos estudos de quinta-feira, esses estudos das cartas, eu quero ler Apocalipse capítulo 1, dos versos 9 ao 11, né, que é o texto em que nós vemos o momento em que o apóstolo João tem a visão a respeito de Jesus. Ele vê Jesus andando entre 7 candeeiros de ouro, entre 7 castiçais de ouro, e esses 7 castiçais representam as 7 igrejas, né, para quem ele vai direcionar as palavras. Então nós sabemos que Jesus anda no meio das igrejas, ele está andando entre as igrejas e observando e repreendendo quando necessário, e elogiando e abençoando e fazendo promessas. E é essa visão que João tem. E Jesus fala para ele que tudo que ele vai ver e ouvir é para ele escrever e direcionar as 7 igrejas da Ásia Menor, tá bom? Então eu quero, em todos os estudos eu estou lendo essa convocação. Apocalipse capítulo 1, de 9 a 11 diz assim, na minha Bíblia aqui, que é a Almeida Revista Atualizada, tem um título que diz a visão de Jesus glorificado. Versículo 9 diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas são então as palavras de Jesus, né, quando ele aparece a João e manda então que ele escreva as 7 igrejas, tá? Nós já estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e hoje vamos estudar a respeito da carta de Jesus à igreja em Tiatira. A gente sempre tem feito assim, a gente lê o texto completo, coloca aí para você acompanhar a leitura,
Depois a gente não vai colocar mais, por isso é interessante que você tenha uma Bíblia em mãos para você ir acompanhando versículo a versículo depois. Mas antes de entrar propriamente no conteúdo da carta, eu costumo comentar um pouquinho a respeito da cidade onde a igreja estava, comentar um pouquinho sobre a igreja, tudo aquilo que é possível saber sobre a igreja, e depois a gente entra propriamente dito no que Jesus falou na carta, né? E procurando compreender qual era a mensagem. Sobre a cidade de Tiatira, ela existe, como eu falei para vocês, eu sempre repito as coisas porque tem pessoas que não viram os estudos anteriores, né? Não estão às vezes assistindo essa aula pela primeira vez. Então, essas 7 igrejas do Apocalipse eram igrejas locais, eram igrejas que existiam em cidades que existiam e ainda existem, tá? Então, o que essas cartas falam serve para a igreja em todos os tempos, serve para nós até hoje. Mas os primeiros destinatários dessas cartas foram igrejas reais. Não estou falando que é um prédio com placa como nos dias de hoje, mas era um povo convertido a Jesus de uma determinada cidade que se reuniam sim, mas eram normalmente em casas e às vezes em alguns lugares até em alguns momentos escondido, né, por causa da perseguição. Mas eram irmãos de carne e osso, pessoas reais, igrejas reais em cidades reais. E algumas delas, né, hoje já mudaram de nome, alguns lugares que a gente menciona aqui nos estudos como altares a deuses, grandes construções, às vezes algumas delas não existem mais, algumas delas são só ruínas dos dias de hoje, são até lugares abertos a visitas turísticas e tal. Mas para você saber que isso foi, né, algo muito real. E o contexto que essas igrejas estavam vivendo naquela época é um pouco diferenciado do contexto do restante da Bíblia, quando a gente vê Paulo sendo perseguido no começo, né, os apóstolos, o próprio Jesus, que foram muito perseguidos pelas autoridades judaicas mesmo, da religião judaica, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, né, os líderes do Sinédrio, porque não entendiam, não compreendiam Jesus como Messias, achavam que ele estava blasfemando, que ele era um mentiroso, um usurpador. Mas a partir do ano, principalmente a partir do ano 64 depois de Cristo, é que a igreja começa a experimentar um outro tipo de perseguição, que é a perseguição externa, a perseguição do Império Romano, né? Essa perseguição começou de forma muito pesada desde o governo de Nero. E aqui, essa perseguição se desencadeou, né, como eu falei, a partir ali da data do incêndio de Roma, né, que foi 64 depois de Cristo, e isso aqui a gente já está entre 93 e 95 depois de Cristo, alguns estudiosos localizam entre 95 e 96, mas já faz um tempo. Então aqui, quando João está escrevendo essas cartas, todos os apóstolos já morreram, o apóstolo Paulo já morreu, o único apóstolo ainda vivo, o único representante do colégio apostólico ainda vivo e já idoso é o apóstolo João, que era o mais jovem de todos os apóstolos, né? E é ele que Jesus convoca para escrever essas cartas, e elas são direcionadas a esses irmãos que estão espalhados pela Ásia Menor. Essas igrejas ficam na Ásia Menor, o que se chamava Ásia Menor na época, porque agora é o que se conhece como Turquia, tá bom? Porque a gente já pensa em outros países hoje, né? Mas é aquele pedacinho ali que se chamava de Ásia Menor, que é uma península, na verdade. E ali ficavam essas 7 igrejas relativamente próximas umas das outras. E agora essa região, né, ninguém chama mais de Ásia Menor, chama de Turquia. É o nome, né, daquele lugar hoje. E essas igrejinhas, né, também tinham essas cidadezinhas, vamos dizer assim. Eu falo cidadezinhas, mas nem todas eram pequenas, né? Tem igrejas aqui que tinham, em cidades que tinham 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, não eram cidadezinhas pequenas. Mas elas hoje não têm o mesmo nome, a maioria delas, né? Éfeso, por exemplo, que é a primeira que a gente estudou, hoje ela já é só um sítio arqueológico, já é uma cidade que não existe mesmo. Agora, você pode ir lá só para visitar as ruínas. Mas já Esmirna, Pérgamo, elas ainda têm cidades que cresceram ali, sobreviveram ali, e às vezes tem outro nome, como a de hoje. A gente vai falar de Tiatira. Tiatira hoje se chama Axar. Então você não vai achar lá uma cidade chamada Tiatira. Se você for procurar Tiatira hoje, você vai descobrir que a mesma cidade existe, porém com o nome de Axar. Nos tempos do Império Romano, ela era
uma cidade importante, ela tinha uma relativa importância. Ela estava mais ou menos a 80 quilômetros da igreja que a gente estudou semana passada, que é a igreja de Esmirna, e estava no meio do caminho para Pérgamo. E Pérgamo, não, Esmirna a gente estudou semana retrasada. Para Pérgamo, que a gente estudou semana passada, e Pérgamo era uma espécie de Brasília, né, do Império Romano ali na Ásia. Então era era a capital da província, tá? Então ela estava num trecho importante e o forte de Tiatira era o comércio. Era uma cidade comercial, movimentada comercialmente. O que ela tinha ali de destaque na produção dela? Ela comercializava tecido tingido com púrpura. E púrpura é um material, né, que tinge o tecido, um material avermelhado, e o vermelho era a cor da realeza, dos ricos, dos aristocratas. Então essa tinta, esses tecidos vermelhos, eles eram caros, tá? Então se você se lembrar, se você, né, lê um pouquinho lá Atos, conhece um pouquinho lá da história do evangelho se espalhando, você vai se lembrar de Lídia, né? Lídia, que é aquela comerciante de púrpura que se converte lá em Filipos, mas na verdade ela é de Tiatira. A Bíblia fala que ela é dessa cidade aqui que a gente está estudando hoje, e ela é parte desse grupo de comerciantes, desses empresários, né, vamos dizer assim, comerciantes de púrpura. Com certeza ela é uma mulher bem de vida. E na cidade de Tiatira também trabalhava com cerâmica, com trabalhos com metais, e especialmente com bronze polido, tá bom? Então essas eram algumas atividades comerciais de Tiatira. E uma coisa interessante que é bom você prestar atenção, porque isso vai ser importante também no decorrer aí do estudo, é que a cidade de Tiatira, por ser muito comercial, ela abrigava muitas associações comerciais, né? Como a gente tem hoje, né? Associação de comerciantes, dependendo do setor. E cada uma dessas corporações comerciais, dessas associações comerciais, eles tinham o seu deus, né? Então era uma cidade idólatra, uma cidade pagã, eles criam em muitos deuses. Então cada ramo do comércio tinha suas associações, e cada associação tinha uma deidade, um deus que era o patrono daquela associação. Então isso levava a uma associação do comércio com a idolatria também, tá? Então era uma coisa que caminhava junto, e isso era uma coisa muito presente, muito forte ali naquela cultura. Então a vida econômica da cidade também estava muito associada ao paganismo. Sobre a igreja de Tiatira, a gente tem a mesma informação das outras que a gente já falou. Com certeza ela é fruto do desdobramento do ministério do apóstolo Paulo. Atos 19:10 fala que quando Paulo estava em Éfeso, né, ele ficou 3 anos em Éfeso, o evangelho alcançou toda a Ásia. E essa igreja de Tiatira não estava muito distante de Éfeso, né? Estava ali no mesmo raio de atuação de Paulo. Então, com certeza, por alguma razão, alguém que Paulo enviou para lá, ou ele pode ter estado lá, não sabemos. Essa igreja nasceu, pessoas foram se convertendo ali, né? E o evangelho foi se espalhando pelo mundo conhecido ali da época, inclusive em Tiatira. Falando da carta propriamente dita, né? A gente vai entrar aqui no passo a passo, no frase a frase aqui da carta. Eu já tenho falado em todos os outros estudos que as cartas elas têm uma estrutura muito parecida, né? Em todas as cartas você vai ver que elas são do mesmo jeitinho. Começa sempre com o destinatário, né? Jesus falando para quem que é a carta. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, né? Então Jesus direciona para quem que vai ser aquela carta. O anjo da igreja, conforme a gente aprendeu lá no Apocalipse 1, é o líder da igreja. Então a carta é direcionada ao líder e ao povo, tá? Para ser lida para o povo ouvir. Aí Jesus sempre se apresenta, né? Ele fala alguma coisa da própria pessoa dele, algum símbolo, é aquele que tem na boca a espada de 2 gumes, é aquele que anda no meio dos castiçais de ouro, aquele que tem olhos como chamas de fogo, por aí vai, tá? Aí Jesus vai falar da sua avaliação com relação à igreja. Jesus está andando no meio das igrejas, andando no meio dos castiçais e observando. E o Senhor ainda faz isso hoje, Ele está andando no nosso meio. E com certeza Ele tem coisas que ele vê e Ele
aprova e coisas que ele reprova. E é isso que ele vai falar com essas igrejas aqui. Em alguns casos ele vai elogiar a igreja e depois vai mostrar alguma crítica, alguma repreensão. Tem igreja que ele só vai elogiar e tem igreja que ele vai só fazer críticas, né? E depois ele vai fazer uma advertência, sempre ele vai fazer uma advertência, às vezes é uma chamada ao arrependimento, alguma coisa que ele espera que essa igreja faça, algum posicionamento que ele espera que a igreja tenha, ou alguma recomendação para perseverar, para, né, suportar. Vai fazer aquela exortação, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, e sempre uma promessa, né? Quase sempre finaliza as cartas com uma promessa. Essa é a estrutura básica de todas as cartas, você vai ver que elas são bem parecidinhas, né? E eu, estudando essas cartas, a gente vê, assim, o amor de Jesus, né? Andando entre as igrejas e observando o sofrimento, os desafios, às vezes até algumas igrejas se perdendo no processo. Jesus, então, levanta João e direciona, né, uma palavra específica, uma direção específica para cada igreja. Então isso mostra que Jesus está andando entre nós, pelejando por nós, nos ensinando, nos fortalecendo para que a gente não erre o caminho, para a gente possa honrar o nome dele, para que a gente possa honrar o nome dele até a morte. Amém? Então vamos à carta? Nós vamos começar então a tentar entender, a caminhar aqui pelas palavras direcionadas à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, eu estou no versículo 18, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Se você ler comigo, espero que você esteja com a sua Bíblia aí, Apocalipse 1, 14b a 15a, quer dizer, o finalzinho do 14 e o comecinho do 15 diz assim, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, sempre Jesus, no início das cartas, menciona uma característica dele que já foi falada por João, quando João descreve a visão que ele tem de Jesus lá no Apocalipse 1. Né? Muito interessante isso, é uma testificação. E é interessante que sempre nas cartas Jesus usa uma linguagem, algumas coisas que os cristãos daquela cidade podiam entender, podiam associar. Então é muito interessante que no caso de Tiatira, que trabalhava, que conhecia bem o que era o bronze polido, porque era uma das atividades comerciais da cidade, então eles entendiam o que era o valor, como era algo valoroso, precioso o bronze polido. E Jesus descreve, né, que ele é aquele que tem os pés como bronze polido, né? Então ele mostra que os seus passos, eles são comparados a algo que aos olhos daquele povo que eles já sabiam que era valoroso, que era como bronze polido, né? Então essas didáticas de Jesus durante toda a carta são muito interessantes. Aí no versículo 19 diz assim, conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então Jesus está dizendo assim para essa igreja, eu estou andando entre vocês e eu quero te dizer que eu conheço. O que ele conhece? Ele conhece as obras dessa igreja, ele conhece o amor que essa igreja tem, ele conhece a fé que essa igreja tem e o seu serviço e a sua perseverança. E ele diz que as últimas obras dessa igreja são mais numerosas do que as primeiras. Então o que a gente vê? Que Jesus reconhece e valoriza que essa igreja ela vem se aperfeiçoando no serviço. Ela vem se tornando, em termos de perseverança, de servir ao Senhor, né, de apresentar boas obras, melhor do que ela já foi no passado. Porque ele fala, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. E essa não é uma igreja nova. Essa igreja, pelo que os estudiosos falam, ela já tinha mais de 40 anos de existência. Então era uma igreja que ela não foi perdendo qualidade nesse sentido do serviço, né? Os irmãos não foram ficando, não foram assim, não foi acabando a gasolina, sabe? Os irmãos eram operosos no começo e eles vinham melhorando, eles vinham
sendo cada vez mais envolvidos, né? Éfeso é uma igreja que também vai receber esse tipo de elogio, né? Que era uma igreja que não se cansava, que era uma igreja que aguentava, uma igreja que tinha muitas obras, uma igreja que se envolvia, uma igreja trabalhadora. E Jesus vê quando nós somos assim e ele se agrada disso e ele elogia a igreja de Tiatira por isso. Então, depois do elogio, ele vem uma crítica, né? Vem uma admoestação. Ele fala assim no versículo, deixa eu ver se eu separei até que parte, até os ídolos. No versículo 20, né, vem o que Jesus, o que aborrece Jesus quando ele olha para a igreja de Tiatira, ele diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então aqui ele está fazendo uma observação muito séria quanto àquela igreja. Ele fala: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês trabalham muito, vocês vêm cada vez melhorando mais no serviço, na perseverança, vocês não esmorecem, vocês são pau para toda a obra, ótimo. Né? Ele estava contente com a igreja quanto a isso, mas ele fala: olha, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês estão tolerando essa mulher, Jezabel, que ela mesma diz que é profetisa, que ela não somente ensine, mas ela ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Olha que coisa interessante aqui. Como eu falei para vocês lá no início, falei para vocês prestarem atenção porque isso ia ser importante mais para frente, né? Então esse mais para frente é agora. A vida da cidade era muito linkada à questão do comércio, né? Então tinham essas associações comerciais, essas associações comerciais tinham cada uma o seu patrono, a sua deidade. Então se você queria fazer parte da sociedade, fazer parte do comércio, de repente se você era um empresário, se você era, né, se você queria ter essa mobilidade dentro da sociedade e ter articulação econômica, financeira, você precisava estar associado a esses grupos comerciais aqui, né? Essas associações de comerciantes. O problema é que isso também estava totalmente linkado com a questão da idolatria. Então essas associações se protegiam entre si, né? Como uma vez que você fizesse parte delas, mas aí você passava a comungar, né, dos mesmos ideais e passava também a ter que fazer parte daquilo que eles praticavam. E isso incluíam festas, isso incluía cerimônias que muitas vezes elas não iam só para o caminho da bebedeira e coisas assim, mas também há rituais de sacrifícios de sangue para os ídolos, para o patrono daquela associação comercial, vamos dizer assim, e também envolvia imoralidade sexual. Então, provavelmente eram festas que envolviam sacrifícios, orgias, bebidas e a prática do sexo cultual ligado à prática de sacrifícios como uma coisa só, né? Então os cristãos de Tiatira, eles ficavam numa tensão entre a necessidade imediata e a fidelidade a Deus, porque Deus não permite que o seu povo participe, né, da prostituição. Mas aqui a gente leu que a igreja tolerava Jezabel e fala que ela se declarava profetisa e que ela ensinava e seduzia os servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. E essas coisas estavam vinculadas a isso que eu acabei de falar. E aqui a gente tem um pouco de divergência quanto a quem era essa Jezabel. Porque nós sabemos que Jezabel, né, existe uma personagem na Bíblia chamada Jezabel, lá dos tempos dos reis, né, do tempo do rei Acabe, depois da divisão do reino, lá no Velho Testamento. E o rei Acabe, que era rei de Israel, casou com Jezabel, que era uma filha de um rei pagão, por razões políticas. E Jezabel, ela era extremamente sedutora, ela era extremamente dominadora, controladora, ela dominava o marido.
e ela induziu tanto o marido como a nação de Israel a se curvar a Baal. E muitos dos profetas de Deus se esconderam nessa época. O único profeta que confrontou, né, o rei Acabe e Jezabel foi o profeta Elias. Vocês lembram que ele inclusive promoveu um duelo entre o Deus de Israel e os profetas de Baal, né, no Monte Carmelo. E Deus ali humilhou aqueles deuses pagãos e principalmente a Baal. E Jezabel perseguia os profetas de Deus, ela queria matar Elias, ela teve uma punição, uma morte terrível. Mas essa personagem, essa figura, né, a Jezabel, ela foi uma personagem real, alguém que viveu lá nos dias, né, dos reinos, lá no Velho Testamento. E aqui esse nome é mencionado como, mais uma vez, Jezabel. Então, alguns estudiosos acreditam que não era uma mulher que era da igreja de Tiatira que se chamava Jezabel. Poderia até ser uma mulher de verdade, né? Um membro da igreja que tinha o mesmo perfil de Jezabel, entende? As mulheres não podiam ser líderes, mas elas muitas vezes profetizavam nas igrejas, a gente vê isso no Novo Testamento, e poderia então ser uma mulher que profetizava na igreja e que apoiava que os irmãos, né, participassem de rituais pagãos, de sacrifícios a ídolos, de imoralidade, de idolatria, como se isso não tivesse nenhum problema. E estava conduzindo muitos, através das suas profecias, ao erro. Ela estava influenciando dentro da igreja e a igreja de Tiatira ainda não tinha tomado uma providência com relação a isso, e Jesus está fazendo essa crítica aqui. Ou não necessariamente fosse uma mulher que estava ali presente, uma pessoa na igreja de Tiatira, mas essa mentalidade de Jezabel que estava atuando no meio da igreja e de alguma forma atuando como se fosse a Jezabel do Velho Testamento, entendeu? A mesma mentalidade, a mesma influência. Por que existe essa discussão, né? Porque de fato poderia ser uma mulher profetisa, membro da igreja chamada Jezabel, seria muita coincidência, né? Mas toda a descrição aqui aponta para que seja uma linguagem figurada, apontando para Jezabel lá do Velho Testamento. Assim como na carta anterior, que a gente estudou sobre Pérgamo, Jesus ele menciona a doutrina de Balaão, né? Que a igreja de Pérgamo estava permitindo entre eles a doutrina de Balaão, e ele não estava falando que lá na igreja tinha um homem chamado Balaão, mas que a igreja estava debaixo da influência, né, da mesma mentalidade, do mesmo comportamento do Balaão lá do Velho Testamento. Então aqui pode ser a mesma coisa. Para a gente hoje não importa, né, se o texto, Jesus aqui está usando Jezabel como uma figura de linguagem, se era uma mulher de fato ali no meio. O importante da gente entender e saber é que esse discurso, esse comportamento estava presente na igreja, né? Havia, assim como na doutrina de Balaão, assim como na doutrina dos nicolaítas que a gente viu nas outras igrejas, Éfeso rejeitou esse comportamento, já a igreja de Pérgamo permitiu esse comportamento e também foi criticada por Jesus, né? Foi criticada não, foi duramente repreendida por Jesus, e Tiatira está ouvindo as mesmas palavras, tá? Então o que Deus está nos falando, o que Jesus está nos falando? Que é impossível nós agradarmos a Deus vivendo de maneira dúbia, nos curvando a Deus na igreja e ao mesmo tempo nos curvando aos ídolos, né? Proclamando que nós somos povo santo e ao mesmo tempo envolvido com imoralidade, né? Com práticas sexuais que são condenadas pelas escrituras, entende? Então, uma vez que nós somos povo santo, santa deve ser nossas escolhas, santas devem ser nossos valores, santos devem ser nossos negócios, em todas as coisas, a santidade, a exclusividade como povo de Deus tem que estar presentes. E ali isso significava muito para eles. Então a pergunta que essa carta deixava, né, para os irmãos daquela época e deixa para a gente hoje é a gente avaliar até onde a gente está disposto a se vender para chegar onde a gente quer, para alcançar nossos sonhos, para alcançar posição, para ser, né, para obter lucros.
Esses irmãos aqui que abrissem mão de estar presentes nessas associações, eles podiam colocar em risco a vida social deles, entende? Isso podia significar até prejuízo financeiro para eles. E muitas vezes vão aparecer nas nossas vidas hoje situações em que você vai ser seduzido a se envolver, a se vender, entende? Vender seus valores, vender seus princípios, mentir, né? Tem pessoas às vezes até que se envolvem com chefes, entende? E entra por um caminho de imoralidade com vistas a alcançar alguma coisa lá na frente, um sonho que se quer, uma projeção social. Entrega seu coração à corrupção, entrega seu coração à maldade, à mentira, né? Entra num mundo sujo para não perder vantagem, não perder posição, entende? Então isso fala muito, né, para aquelas pessoas que estão envolvidas dentro desse contexto de uma sociedade que raciocina que o importante é você não perder, o importante é você se projetar, o importante é você correr atrás dos seus sonhos. Aqui, esses irmãos, talvez nem fosse só nesse sentido social, era até de sobrevivência mesmo, e ainda assim Jesus fez essa exortação, né? E muitas vezes aqui hoje nem seja nem por questão de sobrevivência, seja por questão de ganância, né? De olho grande. E muitos cristãos, às vezes muitos líderes, eles acabam se associando politicamente, financeiramente, seu nome, seu discurso, para poder, vamos colocar assim, se dar bem na sociedade. E aqui, Jezabel, né, seja uma mulher ou alguém que representava essa mentalidade, esse espírito, induzia os irmãos, muitos irmãos da igreja, a entrarem por esse caminho como se não tivesse problema nenhum. Você tem que lembrar também, levar em consideração que naquela época já estava assim, essa doutrina, essa heresia, ela veio se consolidar mais para o segundo século da igreja. A gente está no primeiro aqui, no final do primeiro. Mas já havia ali tipo assim um nascedouro de uma heresia chamada gnosticismo, que basicamente trabalhava assim, e isso é muito presente ainda hoje na mentalidade até da igreja, numa dicotomia, né, num dualismo entre matéria e espírito. Então, assim, o que o gnosticismo entendia? Que o espírito é bom, tudo que é do espírito, tudo que é do espiritual é bom, e a matéria é má. E por conta disso questionava um monte de coisas, a ressurreição de Cristo, uma série de outras coisas. Mas o que é interessante de pensar aqui agora, que já havia uma sementinha disso aqui, é que o gnosticismo, ele pregava que você tinha que ter um conhecimento superior, como se fosse que é a gnose, um conhecimento espiritual superior. E por causa dessa distância, dessa separação entre carne e espírito, eles acreditavam que não importava o que você fizesse com a carne, entende? Então ela é má mesmo, e isso não afetava o espírito. Então as pessoas os adeptos dessa doutrina acreditavam que podiam cultivar o espiritual e ao mesmo tempo ter uma vida imoral na carne, porque uma coisa não interferia na outra, né? E por mais que pareça uma coisa muito maluca, essa mentalidade ela está muito presente ainda hoje. A gente tem muito no nosso meio, às vezes até na coisa simples, assim, minha vida secular e minha vida espiritual, minha vida... As pessoas separam, assim, na vida secular eu sou empresário, na vida ministerial eu sou ministro de louvor, vamos dizer assim. E na verdade, espiritualmente e segundo a palavra, essas coisas não têm essa separação. Quando você faz essa distinção na sua cabeça, você pode desenvolver desdobramentos perigosos, como você achar, aqui é vida secular, então aqui se eu precisar mentir nos negócios eu minto, se eu precisar passar a perna, né, nos negócios, dar uma rasteira em alguém para conseguir uma promoção, é vida secular. Lá dentro da igreja é outra história, lá é espiritual, lá tem os princípios da palavra. E essas coisas biblicamente não se separam, nós somos integrais, entende? Então você vê, é uma coisa sutil, mas está muito encalacrado na nossa mentalidade até hoje. A gente faz essa separação, minha vida aqui,
né? Minha vida secular, minha vida cristã. E isso não existe. E já existe essa raizinha aqui, né? De que as pessoas podiam ser da igreja lá em Tiatira e ao mesmo tempo elas podiam estar envolvidas na imoralidade, nos cultos pagãos, os sacrifícios a ídolos, lá nas associações comerciais, porque lá era a vida secular deles, entende? E Jesus dá uma forte repreensão nisso aqui, tá? No versículo seguinte, Jesus diz assim, o 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, aqui falando, né, de Jezabel, todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Versículo 22, eis que é próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu tô com a impressão que eu não li o texto hoje. O texto inteiro. Leu. Li? Toda semana eu fico com essa impressão. Que eu li a carta de Tiatira inteira antes de começar a falar? Sei não. Mas tudo bem, vamos lá. De qualquer forma, se eu não li o texto completo, né, de uma vez só, como é a minha ideia ler em todo começo de estudo, mas eu sempre fico na dúvida se eu li, eu fui lendo devagarinho aqui com vocês, né, durante o estudo. Então ele fala aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Esse que é próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo vossas obras. Então aqui vem aquilo que a gente falou, aquela repreensão severa e a ameaça, né? Do que Jesus vai fazer caso não haja arrependimento. E é interessante que às vezes a gente bota os nossos olhos no que vai acontecer caso não haja arrependimento. Vai acontecer tal coisa, meu Deus, né? Que pesado. Só que a gente não presta atenção na primeira parte da frase, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Entende? Então, assim, a misericórdia de Deus está onde? No tempo que é dado, antes que venha o juízo. Ele não simplesmente, Deus não age de impulso, igual a gente como pais. Eu já errei com o Gabriel várias vezes. Às vezes ele me deixa irritada, né? E a gente já dá uma bronca, ou se não dá um tapa. Por quê? Porque age assim de impulso, com aquela raiva que vem na hora, né? Mas Jesus não é assim. Ele vê... E ele é longânimo, né? Ele dá muito tempo para a pessoa se arrepender. Então ele está falando, eu tenho dado tempo para arrependimento. Se você pensar, por exemplo, quando a gente pensa na Arca de Noé, e aquilo é tão trágico, né? Você pensar o mundo inteiro sugado pelas águas, coberto pelas águas, quanta gente morreu. E às vezes a gente olha para aquilo e fala... Meu Deus, que Deus, né? Matou todo mundo, encheu o mundo de água, tá. Mas na verdade a arca levou muitos e muitos anos para ser construída. E naquele tempo todo Noé estava ali testemunhando. E esse tempo todo, né, da construção da arca, a construção da arca, ela é uma figura, né, dessa coisa do tempo do arrependimento. É como se fosse hoje. É como se a igreja estivesse pregando, é a arca sendo construída. Né? E as pessoas tendo a oportunidade de entrar, de se arrepender. Só que chega um momento que a arca fica pronta, a porta fecha e acabou. E quem ficar do lado de fora não vai poder dizer de jeito nenhum que Deus foi mal. Porque todo o tempo da construção era um testemunho do que Deus estava para fazer. Era um alerta do que Deus estava para fazer. Se estava sendo construído um barco, é porque ia ter água. Entende? Como eles não creram, depois não teve mais condições. Depois que a porta da arca fechou e a chuva começou, não era mais o tempo do arrependimento. E aqui Jesus está falando que está dando tempo para Jezabel, né? Que aqui, como eu falei para vocês, provavelmente é uma representação de uma mentalidade que dominava ali. E a gente vê que não é só ali, né? A gente vê essa ideia também presente em outras igrejas que a gente já estudou. E ele fala uma coisa muito interessante aqui, que ele vai prostrar, né, Jezabel de cama e em grande tribulação os que com ela adulteram, ou seja, as pessoas que vão atrás dessa doutrina, né, que fazem essas práticas, caso eles não se arrependam. E eu acho interessante a figura da cama, né, aqui do leito,
Porque a cama, quando a gente fala de leito, quando fala de cama, ela não é só associada à ideia de dormir, de descansar, mas também um lugar de relações sexuais. É o lugar, né, da intimidade. E então, como ele está fazendo uma repreensão quanto a essas práticas sexuais imorais, que eram feitas ali debaixo da idolatria, associada à questão do sacrifício a ídolos e tal, né? Totalmente debaixo do paganismo, ele linka, né? Que no leito, como se fosse assim, no mesmo leito onde a prática imoral é feita, é onde você cai doente, entende? Então isso tem eu acho que tem uma associação muito forte com aquele texto que eu acho que é em Tiago. Eu anotei aqui a frase, mas eu não anotei a referência, que fala assim, que o homem se torna escravo daquilo que o domina. Né? O mesmo leito que era o lugar do pecado se torna um lugar de juízo. Aquilo que a pessoa tanto cobiça se torna um lugar do castigo dela, né? E o homem se torna escravo daquilo que o domina. Então a pessoa que está tão envolvida na idolatria, a idolatria acaba sendo a sua escravidão. A pessoa que está tão envolvida na imoralidade, a imoralidade começa a ser sua escravidão. A pessoa que quer tanto projeção social, isso acaba se tornando uma escravidão na vida dela, entende? Então o próprio pecado se torna aquilo que escraviza a pessoa. Às vezes a gente vê as pessoas pensam que elas são, por exemplo, muito livres sexualmente hoje, né? A sociedade, ela tem uma ilusão de liberdade sexual. O que ela entende como liberdade sexual? Ela faz o que ela quer. Se eu quiser transar com meu marido, eu transo. Se eu quiser transar com o marido de outra mulher, tem lugares para isso, casas de swing, coisas de trocas de casal. Existe, você quer, você vai lá, você faz. Eu quero me relacionar com alguém do mesmo sexo, eu faço. Eu quero me relacionar sexualmente com mais de uma pessoa, com mais de duas, com mais de três, eu faço. Eu faço o que eu quiser, eu sou livre. O que a pessoa não percebe é que ela não é livre, é justamente isso que a escraviza, ela fica cada vez mais insaciável. Então, quando você vê hoje a liberação sexual, ela é uma liberdade muito falsa. Porque liberdade mesmo é você poder escolher não fazer algo. Quando você não tem forças para isso, não é liberdade mais, é cativeiro. Entende? Quando você não tem controle sobre alguma coisa, quando é algo que você não consegue evitar, você não consegue deixar de fazer, você fica desesperado, você fica com baixa autoestima, você fica com ansiedade se você não pode fazer, né? Se você não dá vazão aos seus desejos. Então os seus desejos é que mandam em você, não é você que manda nos seus desejos. Então você não tem liberdade mais, você está sendo dominado, você está sendo controlado. Então é a pegadinha de Satanás, né? Ele faz você achar que é livre, mas na verdade ele faz da sua suposta liberdade a sua escravidão. E quando o texto faz essa associação da cama aqui, que na mesma cama onde a imoralidade acontece é onde a pessoa adoece, né? Ela cai aqui de cama literalmente, é o próprio juízo de Deus acontecendo, né? Uma coisa retroalimenta a outra. E por isso que a humanidade fica debaixo desse ciclo vicioso, de o tempo todo tá procurando alguma coisa a mais para satisfazê-la e nunca consegue, porque ela se tornou escravo daquilo que agora a domina. Se te domina, né? Se você não resiste, se você não consegue controlar, então não é liberdade, é escravidão, tá bom? Aí vem um recado àqueles que estão sendo fiéis, né? Diz assim: digo todavia, isso é o versículo 24, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem, né? Aí ele fala mais uma vez do pessoal da Jezabel, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então, Jesus está dizendo assim: eu não vou colocar mais nenhuma incumbência sobre vocês, não vou pedir mais nada, né? Eu só quero que vocês conservem o que vocês têm até que eu venha. Quando ele menciona aí nesse versículo coisas profundas de Satanás, aí também vem mais um enganozinho, né?
nos ensinos de Jezabel, que é essa noção do conhecer as coisas profundas de Satanás. Era uma noção de que você precisava experimentar para poder saber. Entendeu? Você já não viu esse discurso hoje? Como é que você vai saber se é bom se você não faz? Não é assim? Ah, mas será que é assim mesmo? E também a ideia de que para que você possa conhecer o inimigo, você precisa, para combater o inimigo, você precisa conhecê-lo. E isso também era uma forma de induzir as pessoas à prática do pecado. E o que impede alguém de não fazer aquilo que Deus disse para não fazer e ela ser fiel mesmo sem saber o quanto aquilo faz mal? É a relação de confiança. Totalmente. É quando nosso filho é pequenininho, né? E aí a gente acende, por exemplo, o fogão e aí ele vê aquela coisa, aquela chamazinha azul tão atraente, bonita, né? Assim, balançando, e ele fica com vontade de botar o dedinho, né? Quer pegar aquele negócio azul ali, né? Que é a chama do fogão. E aí a gente bate na mãozinha, afasta a criança e fala, não pode. A criança nunca colocou o dedo ali, ela não sabe que queima. Ela não sabe o quanto dói. Entende? Você sabe, então, porque eu tô colocando aqui os pais como se fosse Deus, né? Sabe que aquilo vai machucar e diz não pra você. Então a gente só resta confiar que aquela repreensão, aquele não é por amor a nós. A criança muitas vezes não entende. Por quê? Porque é criança, né? Porque não tem maturidade. Então a gente, muitas vezes, o diabo ele lança essa ideia pra gente, entendeu? De você ter que conhecer para poder saber. Não necessariamente. Tem coisas que é melhor que você nunca toque. Que você nunca precise se queimar. Se Deus está falando não é bom, é porque não é porque machuca. É uma relação de confiança. Foi isso que Satanás lançou lá na cabeça de Eva. Deus falou para ela, não coma desse fruto. Falou para Adão e Eva, né? Que não era para eles comerem daquele fruto, que eles iam morrer. Então eles não precisavam experimentar e morrer para ver que morria mesmo, né? Porque eles morreram espiritualmente. A gente herdou a morte espiritual deles por causa disso. Então Satanás entra e joga essa ideia. Ah, foi isso que Deus disse para vocês não comerem, e começou a jogar essa ideia até que Eva foi induzida a experimentar para saber. Então cuidado com isso, né? Muito cuidado, porque esse joguinho de mentiras, o que Satanás sempre faz e, por incrível que pareça, sempre funciona. Mas aos fiéis ele diz, conservais o que tendes até que eu venha. Eu acho tão legal essa ideia de conservar o que tendes, porque está dizendo assim, é uma coisa parecida com a minha graça te basta, mas não é só isso, é no sentido assim, o que vocês têm, o que vocês sabem é suficiente para vocês se segurarem, para vocês se manterem firmes, aquilo que vocês já aprenderam, né? A palavra que vocês já têm, naquilo que vocês já foram ensinados, conservem isso. É como se fosse dizer pra gente assim, só faz o beabá, a lição de casa, o básico. Com o básico tá tudo bem. Segura isso firme e tá de bom tamanho. E a vida espiritual, na verdade, ela é sustentada por princípios simples. A gente quer inventar um monte de ideia do que é ser espiritual. Mas, na verdade, queridos, é se manter firme ali no conhecimento da palavra, na prática da palavra, na oração, no congregar, sabe? São os princípios mais elementares, mais básicos, é o arroz e feijão que nos sustentam mesmo. Pode vir, de repente, uma salada especial, de vez em quando, uma coisa diferente, né? Uma experiência diferenciada com Deus aí na caminhada. Você pode viver coisas diferenciadas sim. Eu já vivi muitas experiências especiais, diferentes com Jesus, mas o que nos mantém no dia a dia é o basicão. E o basicão é forte, é o bom feijão com arroz, né? É a palavra, é o ensino, né? É manter-se firme, é não abrir mão daquilo que a gente já sabe. Eu quero compartilhar um testemunho com vocês. Eu já cometi muitos erros, assim, né? Na caminhada cristã. Mas eu tenho um testemunho para dar e eu não falo isso para vanglória. Desde adolescente, eu me converti com 16 anos. Eu sempre fui assim. Eu não me culpo por ter feito coisas que eu não sabia, entende? Então tinha coisas que eu achava que não tinha nada demais, eu ainda não tinha aprendido, né? Mas assim, depois que eu aprendo uma coisa,
depois que alguém me ensina, que eu vou na palavra e aprendo que aquilo ali não tá certo, depois que a minha ficha cai, entende? Se já teve erros que eu cometi assim, sabe, achando que era uma coisa que não tinha a ver, eu não conhecia um princípio bíblico para aquilo, ou o princípio que eu conhecia eu entendia de forma distorcida, não tinha clareza sobre aquilo, sabe? Depois que eu aprendo, depois que meus olhos se abrem, sabe, que eu falo, não, isso é errado, não, aquilo não estava certo, não é assim que se interpreta isso. Nossa, eu entendi errado a vida inteira. Entende? Uma vez que a minha ficha cai, eu não consigo mais ser indiferente. Eu não consigo ignorar aquilo que eu já sei. Eu não consigo saber de um princípio da palavra e agir como fingindo que aquilo não existe, né? Se eu tropeçar naquilo, né, eu vou me sentir péssima, eu vou querer consertar, eu vou para a presença de Deus, não vou conviver com isso em paz. E eu acho que vida cristã é basicamente isso, né? É aquilo que você realmente é ignorante, porque a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 26, ele fala: o vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E eu já vou aproveitar aí, né, e passar para o 27. Com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim também eu recebi do meu... Não era isso que eu queria ler. Ah, aqui. Olhos como... Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Quando a Bíblia fala que Jesus tem olhos como chama de fogo, significa que ele enxerga tudo, ele é capaz de discernir e enxergar não só o que é externo, mas também enxergar nossos pensamentos e motivações. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu tô dizendo aqui, à medida que você sabe uma coisa, não adianta você fingir que não sabe. Isso pode assim, enganar líderes, enganar pastores, amigos, mas Jesus sabe quando você já sabe, já entende um princípio e você está se fazendo de sonso, sabe? Vivendo o contrário daquilo ou negligenciando aquele valor, aquele princípio que você já conhece, fazendo de conta que não entende, que não sabe, que foi sem querer. É totalmente diferente, entendeu? Então não tem como enganar Deus, ele é onisciente, ele conhece o nosso coração. Jesus tem olhos como chamas de fogo, capaz de discernir tudo, né? De ver como a gente vê, não tem como enganar, tá bom? Ao vencedor, eu já li, mas vou ler de novo, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quando ele fala despedaçar como objetos de barro, Tiatira tinha um comércio forte de cerâmica, né? Então ele usa mais uma vez uma linguagem que eles conseguiam associar com alguma coisa ali da cidade. Então, como eu sempre falo, Jesus é sempre muito didático. E aí vem aquela exortação, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, queridos, nós estamos aí debaixo de tanta revelação. A gente percebe, né, vendo essas 4 cartas até agora, como ele fala em linguagens diferentes, usando situações diferentes das cidades, mas tem uma mesma base, é a questão da fidelidade, né? É fugir da imoralidade, fugir da idolatria e andar em exclusividade e santidade diante de Deus, representando, né, com graça e com verdade o testemunho de Cristo na terra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos debaixo do impacto da Tua palavra. Nós estamos sendo assim confrontados por Ti a cada semana. Nós estamos sendo chamados a rever nossos conceitos, rever nossas posturas, repensar nossa vida espiritual, repensar, Senhor Deus, onde talvez a gente tenha aberto, Senhor Deus, brechas, aberto concessões, Senhor Deus, negligenciado, nos tornado moles, frouxos, Senhor Deus, na nossa santidade. Muitas vezes nossa santidade é muito condicionada ao controle,
A igreja precisa monitorar a nossa santidade, a gente precisa de um líder em cima da gente, a gente precisa de pastores em cima da gente, perguntando, assuntando, confrontando o tempo todo, para a gente às vezes até se manter santo para poder dar uma boa resposta aos líderes, para não passar vergonha na igreja. E quando isso não acontece, se nós não formos monitorados, a gente afrouxa, como se nossa prestação de contas fosse, em primeiro lugar, aos líderes. Eu peço misericórdia do Senhor, porque muitas vezes a igreja se torna assim, né? Ela vai se relaxando. E eu oro que o Senhor derrame sobre nós um temor muito grande, porque nós sabemos que os seus olhos são como chama de fogo. O Senhor está vendo a gente dentro de casa. O Senhor está nos vendo sozinhos no quarto. O Senhor está nos vendo no nosso emprego. O Senhor está nos vendo na nossa escola, na nossa faculdade. E nós oramos para que em cada um desses lugares a gente se lembre que o Senhor está lá com a gente, nos olhando com esses olhos que podem ver tudo, principalmente o nosso coração. E isso enche o nosso coração de temor. E a gente possa zelar pela santidade, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém?